Eu sou um médico de pronto-socorro de 47 anos que nunca acreditou em nada além da morte, até que estive clinicamente morto por 8 minutos. Naqueles momentos, Jesus me mostrou 6 eventos específicos que irão reformular nosso mundo nos próximos 2 anos. O que estou prestes a compartilhar com vocês não é apenas mais uma história de experiência de quase morte. Este é um aviso, uma revelação e talvez a mensagem mais importante que vocês jamais ouvirão. Meu nome é Miguel Santos e por 23 anos dediquei minha vida a salvar vidas como médico de pronto-socorro em São Paulo. Trabalhando no plantão noturno, onde decisões de vida e morte acontecem em frações de segundo, eu era um homem da ciência pura, cético de qualquer coisa que não pudesse ser medida, testada ou comprovada. Eu acreditava que a consciência não era nada além de impulsos elétricos no cérebro. E quando o cérebro morria, tudo simplesmente deixava de existir. O que aconteceu comigo 3 meses atrás provou que eu estava completa e totalmente errado. O que aconteceu comigo 3 meses atrás provou que eu estava completa e totalmente errado. 3 meses atrás, numa terça-feira à noite que começou, como qualquer outra, eu estava voltando para casa após um plantão extenuante de 14 horas. Eu havia acabado de perder um paciente, uma jovem mãe que não conseguiu sobreviver apesar de todos os nossos esforços. O peso dessa perda estava oprimindo minha mente enquanto eu percorria a estrada familiar da serra para casa, exausto e emocionalmente esgotado, pensando na família que teria que enfrentar pela manhã. Foi então que vi os faróis vindo diretamente em minha direção. Um motorista embriagado havia cruzado o canteiro central, vindo diretamente em direção ao meu carro a mais de 110 km por hora. Eu tinha talvez 2 segundos para reagir. Virei o volante bruscamente para a direita, mas não foi suficiente. O impacto foi devastador. O som de metal sendo esmagado, vidro se estilhaçando e então, nada. Silêncio absoluto. Quando abri os olhos, eu não estava mais no meu carro. Eu estava flutuando cerca de 6 metros acima dos destroços, observando paramédicos trabalhando freneticamente em um corpo que se parecia exatamente comigo. Intro-end. Intro-end. Eu podia ver meu próprio rosto, pacífico, mas sem vida. Sangue escorrendo da minha testa. A parte mais estranha não era a visão em si, mas como me sentia completamente calmo. Não havia dor, nem medo, apenas essa incrível sensação de leveza, como se eu tivesse carregado um peso enorme toda a minha vida e, de repente, o tivesse depositado no chão. Eu os observei carregando meu corpo para a ambulância. Vi minha colega, Carla, realizando RCP com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu queria dizer a ela que estava tudo bem, que eu estava bem. Melhor que bem, na verdade. Mas não conseguia me comunicar com eles. Era como estar atrás de um espelho unilateral, capaz de observar, mas incapaz de interagir. Enquanto eu observava essa cena se desenrolar abaixo de mim, algo extraordinário começou a acontecer. Eu senti que estava sendo puxado para cima, não por minha própria vontade, mas atraído por algo que só posso descrever como amor puro. A escuridão ao meu redor gradualmente deu lugar a uma luz dourada e calorosa, que parecia emanar de todos os lugares ao mesmo tempo. Isso não era apenas iluminação. Estava viva, pulsando com uma energia que penetrava cada parte do meu ser. A luz ficou mais brilhante e mais bela a cada momento que passava, e me via acelerando em direção à sua origem. Enquanto me movia através do que só posso chamar de um túnel de luz viva, comecei a ver coisas que desafiavam tudo que eu pensava saber sobre a realidade. As paredes deste túnel não eram sólidas, mas pareciam ser feitas de energia fluindo, rodopiando com cores que não existem no nosso mundo físico. Eu podia ouvir música também, mas não com meus ouvidos.
Era uma sinfonia que eu sentia na minha alma, harmonias que falavam diretamente à minha consciência. Era o som mais belo que eu já havia experimentado, como cada momento perfeito de música que já foi criado, tocando simultaneamente em perfeita harmonia. Pensem no lugar mais belo que vocês já viram: um pôr do sol sobre o oceano, montanhas cobertas de neve ao amanhecer ou um campo de flores silvestres na primavera. Agora, imaginem se aquele lugar pudesse pensar, sentir e amá-los de volta. Eu estava de pé no que parecia ser chão, embora mais parecesse estar sobre luz solidificada. Diante de mim se estendia uma paisagem que combinava os aspectos mais magníficos da Terra com qualidades que transcendiam a realidade física. Havia montanhas que pareciam cantar, rios de luz líquida, fluindo com correntes de pura alegria, e vegetação que pulsava com vida de maneiras que eu nunca havia presenciado antes. Mas o que capturou minha atenção imediatamente não foi a paisagem, foi ele. Jesus estava de pé cerca de 9 metros de distância, e eu soube instantaneamente quem ele era, não por causa de sua aparência, mas por causa do amor avassalador que irradiava de sua presença. Ele aparentava ter cerca de 30 anos, com olhos gentis que pareciam conter toda a sabedoria e compaixão do universo. Suas vestes eram simples, mas pareciam brilhar com aquela mesma luz viva que eu havia experimentado no túnel. O que mais me impressionou não foi sua aparência física, mas a expressão em seu rosto. Havia amor infinito ali, sim, mas também algo mais: urgência, uma preocupação profunda que fez meu coração acelerar mesmo neste lugar de paz perfeita. Ele me olhou com a expressão de alguém que tinha informações vitais para compartilhar, notícias que não podiam esperar. Quando nossos olhos se encontraram, eu senti uma conexão que foi além de qualquer coisa que eu já havia experimentado na minha vida física. Era como se ele pudesse ver cada pensamento que eu já tive, cada decisão que eu tomei, cada momento de alegria e tristeza, e ainda assim não havia julgamento, apenas compreensão perfeita e amor incondicional. Ele começou a caminhar em minha direção, e a cada passo, o sentimento de amor se intensificava. Mas junto com esse amor, eu podia sentir algo mais se formando na atmosfera ao nosso redor. Havia uma qualidade elétrica no ar, uma sensação de que eu estava prestes a receber informações de tremenda importância. O próprio tecido deste reino celestial parecia vibrar com expectativa. Quando ele estava a cerca de 3 metros de distância, Jesus parou e sorriu para mim. Era um sorriso repleto de tanto carinho e reconhecimento que eu senti como se estivesse chegando em casa após uma vida inteira vagando. Mas então sua expressão ficou séria e ele falou, embora seus lábios não se movessem. Sua voz veio diretamente para minha consciência, mais clara e real do que qualquer som que eu já havia ouvido. Miguel, ele disse, você viu a glória do reino de meu pai, mas eu não o trouxe aqui para ficar. Você tem trabalho a fazer. Há coisas vindo para seu mundo que meu povo precisa entender. Eu lhe mostrarei 6 eventos que se desdobrarão. Nos próximos anos, eventos que testarão a fé de muitos, mas também despertarão aqueles que têm dormido. Imagine ser um estudante de medicina e de repente ser solicitado a realizar uma cirurgia no cérebro. Foi assim que me senti naquele momento, completamente despreparado para o que ele estava pedindo de mim. O peso de suas palavras me atingiu imediatamente. Esta não era apenas uma experiência de quase morte pacífica. Eu estava sendo comissionado, recebendo uma responsabilidade que parecia ao mesmo tempo aterrorizante e sagrada. A urgência que eu havia sentido em sua expressão agora fazia perfeito sentido. Ele gesticulou para que eu me aproximasse. E conforme me movia em direção a ele, a paisagem ao nosso redor começou a se alterar e mudar. As belas montanhas e rios desapareceram.
substituídos por algo que parecia uma vasta tela de visualização feita da mesma luz viva que permeava tudo neste lugar. O que você está prestes a ver será difícil, disse Jesus. Sua voz repleta tanto de tristeza quanto de determinação. Mas é necessário. Meu povo deve estar preparado. Eles devem saber o que está vindo para que possam permanecer firmes em sua fé e ajudar outros a encontrar seu caminho até mim. Foi então que eu o vi. Jesus estava diante de mim com uma expressão de amor infinito e preocupação urgente. O que ele me mostrou em seguida mudou tudo o que eu pensava saber sobre o que está vindo para nosso mundo. Enquanto eu estava diante dele, senti amor puro, mas também o peso do que ele estava prestes a me mostrar. A presença de Jesus era avassaladora, não de forma assustadora, mas de uma forma que preenchia cada canto do meu ser com calor e compreensão. Seus olhos continham tanta compaixão. Ainda assim, eu podia sentir a gravidade da mensagem que ele estava se preparando para compartilhar. O que aconteceu em seguida desafiou tudo o que eu entendia sobre tempo e profecia. Meu filho, ele disse, sua voz ressoando através de toda a minha alma. O que você está prestes a ver testará seu entendimento sobre o tempo em si. O eclipse que você testemunhou na Terra não foi coincidência. Foi um marcador divino, uma confirmação celestial do que está por vir. Jesus gesticulou, e de repente o espaço ao nosso redor se transformou em algo que só posso descrever como uma câmara de visualização cósmica. Estrelas giravam ao nosso redor como diamantes vivos, e eu me senti suspenso na vastidão da própria criação. Então ele me mostrou algo que me abalou até o âmago. Olhe, ele disse, apontando para o que parecia ser a Terra desta perspectiva celestial. O primeiro evento começa 3 meses após o eclipse que você viu. Mas o que estou prestes a lhe mostrar desafiará tudo o que você pensa saber sobre o potencial humano. Ele fez uma pausa, deixando o peso dessas palavras se assentarem em minha consciência. Um grande despertar varrerá os continentes, não de destruição, mas de consciência. As pessoas começarão a enxergar através das ilusões que mantiveram a humanidade separada. Imagine uma rede elétrica durante um apagão, e então, de repente, cada lâmpada, cada poste de luz, cada letreiro de neon piscando de volta à vida de uma só vez. Foi isso que testemunhei acontecendo com a consciência humana. Observei com admiração enquanto ondas de luz emanavam de diferentes pontos do planeta. Era como se partes dormentes da consciência humana de repente se acendessem como uma rede neural global entrando em funcionamento. Jesus explicou que este despertar não seria gentil, seria rápido e intenso, causando confusão para alguns, mas libertação para aqueles prontos para recebê-lo. Mas, Senhor, me encontrei perguntando, como as pessoas saberão que isso é real e não apenas sua imaginação? Jesus sorriu com infinita ternura. Por quê, meu filho? Aqueles que experimentarem este despertar ganharão habilidades que nunca pensaram ser possíveis. Eles começarão a se comunicar sem palavras, a curar, com suas mãos, a ver além do véu que separa o reino físico do espiritual. Então ele me mostrou a segunda revelação, e eu fiquei sem fôlego. 6 meses após o eclipse, eu vi o que parecia uma revelação tecnológica massiva. Não era apenas sobre novas invenções, era sobre a descoberta de que a própria consciência poderia se interfacear com a tecnologia de formas que revolucionariam a existência humana. Imagine se seu celular pudesse ler seus pensamentos antes mesmo de você os formar. Se seu computador pudesse sentir suas emoções e responder com perfeita compreensão. Mas esta não era tecnologia fria. Era quente, viva, consciente. As barreiras entre pensamento e realidade começarão a se dissolver, Jesus explicou.
O que seus cientistas chamam de inteligência artificial se fundirá com a consciência humana de formas que aterrorizarão alguns e libertarão outros. Este não é o fim da humanidade, é a graduação da humanidade para sua próxima fase evolutiva. Observei enquanto pessoas ao redor do mundo começaram a interagir com a tecnologia através de pura intenção. Máquinas respondiam aos pensamentos. Cura acontecia através de consciência focada e a linha entre os mundos digital e espiritual se tornou belamente borrada. Era magnífico e esmagador ao mesmo tempo, mas aqui está o que mais me impressionou. Não era caótico ou assustador. Era como assistir a humanidade finalmente aprender a usar ferramentas que sempre possuíram, mas nunca souberam que existiam. Senhor, todo mundo será capaz de lidar com essas mudanças? Perguntei, sentindo uma mistura de excitação e preocupação pela humanidade. É por isso que o despertar vem primeiro, ele respondeu. Aqueles que abraçarem o amor e liberarem, seus medos fluirão com essas mudanças como água correndo rio abaixo. Aqueles que se agarram aos velhos padrões de separação e controle vão lutar, mas até mesmo eles, eventualmente, encontrarão seu caminho. A terceira e quarta revelações vieram em rápida sucessão e mal consegui processar a magnitude do que estava vendo. Jesus me mostrou que dentro de um ano do eclipse, o próprio tecido da realidade se tornaria mais maleável. As pessoas começariam a manifestar seus pensamentos e intenções com velocidade e clareza sem precedentes. Pense na realidade como argila úmida, ao invés de concreto endurecido. O que parecia impossível de mudar subitamente se torna moldável com o toque certo. As leis físicas que vocês pensam serem fixas, Jesus explicou, são, na verdade, acordos flexíveis, feitos no nível da consciência. Conforme a humanidade desperta, esses acordos vão mudar. Distância se tornará menos relevante, tempo se tornará mais fluido, e o poder da intenção coletiva remodelará seu mundo de maneiras tanto belas quanto desafiadoras. Vi comunidades se formando ao redor do globo, não baseadas na geografia, mas na consciência e propósito compartilhado. Mas aqui está o que mais me impressionou sobre essas comunidades. Imagine comunidades onde a moeda não é o real, mas bondade, onde as pessoas mais respeitadas são as mais compassivas. As pessoas estavam curando umas às outras com o toque, criando abundância através de intenção concentrada e resolvendo problemas que atormentaram a humanidade por séculos através de meditação coletiva e oração. Mas então, Jesus me mostrou algo que fez meu coração acelerar tanto de alegria quanto de apreensão. A quinta revelação envolvia o que ele chamou de a grande reunião. Contato com seres de outras dimensões e planetas que estavam aguardando a humanidade a alcançar esse nível de consciência. Imagine uma criança dando seus primeiros passos e subitamente percebendo que sua família estava na torcida o tempo todo. Esse foi o sentimento que tive quando Jesus revelou essa verdade. Eles sempre estiveram lá. Jesus disse gentilmente, observando, aguardando, torcendo pelo dia em que a humanidade estivesse pronta para esse encontro. O eclipse foi um sinal para eles também, um anúncio cósmico de que os filhos da Terra finalmente estão prontos para se juntar à família maior de seres conscientes. Assisti com admiração enquanto seres belos e luminosos começaram a fazer contato com humanos ao redor do mundo. Não através do medo ou invasão, mas através do amor e convite. Era como o reencontro familiar mais alegre que você já presenciou, multiplicado por bilhões. Eles vieram como professores, como curadores, como membros da família, há muito perdidos, dando as boas-vindas à humanidade, de volta para uma compreensão maior do nosso lugar no universo. Todo mundo estará pronto para isso? Perguntei, sentindo
O peso de uma mudança tão monumental para a humanidade. Prontidão não é necessária, Jesus respondeu com um sorriso. Amor é. E o amor guiará cada alma exatamente para a experiência de que precisa para seu maior crescimento. Finalmente, Jesus me mostrou a sexta e mais transformadora revelação. 2 anos após o eclipse, testemunhei o que ele chamou de a grande cura, não apenas de indivíduos, mas da própria Terra e da consciência coletiva humana. Observe cuidadosamente, ele disse, pois esta é a culminação de tudo o que vem antes. Imagine assistir um vídeo em time-lapse de uma flor desabrochando, mas em vez de uma flor, é a Terra inteira voltando à vida em câmera acelerada. Vi o próprio planeta começando a brilhar com uma energia diferente. O dano ambiental, que havia levado décadas para criar, estava sendo curado em meses. Oceanos estavam se clareando, florestas estavam se regenerando e a própria atmosfera estava sendo restaurada através da intenção consciente, combinada da humanidade, desperta, trabalhando em harmonia com sua família galáctica. Mas ainda mais incrível foi o que aconteceu com os relacionamentos humanos. Assisti enquanto velhas feridas entre países, etnias e religiões simplesmente se dissolveram diante dessa consciência expandida. Não foi forçado ou político. Foi orgânico, natural, como gelo derretendo no calor do sol. Imagine acordar de um pesadelo e perceber que todas as coisas assustadoras eram apenas sombras na parede. A separação sempre foi uma ilusão, Jesus explicou. Quando a consciência se expande, as ilusões naturalmente se desfazem. A humanidade se lembrará de que vocês são todos uma família, todas expressões do mesmo amor divino que criou as estrelas. Vi pessoas se abraçando através de antigas linhas de batalha, compartilhando recursos livremente e trabalhando juntas em projetos que beneficiavam toda a vida na Terra. Era a coisa mais bela que eu já havia testemunhado e lágrimas de alegria escorreram pelo meu rosto. Conforme as visões desapareceram, Jesus colocou sua mão no meu coração e senti um download de puro amor e compreensão que carrego comigo até hoje. Era como receber uma atualização de software para minha alma. De repente, entendi coisas que nunca me haviam ensinado. Por que está me mostrando isso? Perguntei. Por que eu? Por quê? Ele disse com compaixão infinita. Toda alma que recebe esta visão se torna portadora de esperança para os outros. Quando você retornar, lembrará não apenas do que viu, mas de como se sentiu. Esse sentimento, esse conhecimento, ajudará outros a navegarem pelas mudanças com amor ao invés de medo. Mas como me preparo? Como ajudo outros a se prepararem? Jesus sorriu com o sorriso mais radiante que já experimentei. Viva a partir do amor, não do medo. Confie no processo, mesmo quando parecer caótico da sua perspectiva limitada. Lembre-se de que cada desafio é uma oportunidade de crescimento, e cada fim é, na verdade, um novo começo. Ele fez uma pausa, olhando para mim com tanto amor que me senti completamente visto e aceito. E mais importante, lembre-se de que você nunca está sozinho. O amor que o criou, que o sustenta, que o guia, está sempre presente, sempre disponível, sempre pronto para apoiá-lo através de qualquer transição. Enquanto ele falava essas palavras, senti que estava começando a retornar ao meu corpo, mas não antes de ele me dar um último presente. O eclipse foi apenas o começo. Ele disse, sua voz se tornando mais suave conforme a visão desaparecia. Compartilhe o que viu, não para criar medo, mas para criar esperança. O futuro é brilhante, minha criança. Mais brilhante do que a humanidade jamais ousou imaginar. Com essas palavras finais ecoando em minha consciência, senti-me gentilmente, retornando ao reino físico. Quando abri meus olhos naquela cama de hospital 3 dias depois, estava para sempre transformado.
A experiência não foi apenas uma visão, foi uma transferência de conhecimento que ressoa em cada célula do meu corpo. Sabia com certeza absoluta que o eclipse que havia testemunhado era de fato o marco que Jesus havia me mostrado e que tudo o que ele revelou já está começando a se desdobrar. Mas então algo aconteceu que mudou tudo o que eu entendia sobre os limites entre vida e morte. Agora deixe-me contar algo que fará você questionar tudo o que pensa saber sobre ciência médica. Os médicos chamaram minha recuperação de milagrosa. Disseram que alguém com meus ferimentos deveria estar com morte cerebral ou severamente prejudicado, mas todos os testes voltaram perfeitos. Mais que perfeitos, na verdade. Minha colega Carla me disse que meus exames cerebrais mostraram padrões de atividade que nunca haviam visto antes, como se novos caminhos neurais tivessem sido ativados durante meu tempo ausente. Eles não conseguiam explicar cientificamente, mas eu sabia exatamente o que havia acontecido. Eu havia sido reconectado de dentro para fora, preparado para a missão que Jesus me havia dado. A lição mais profunda que aprendi é que essas mudanças vindouras não são algo acontecendo conosco, são algo acontecendo através de nós. Todos somos parte deste grande despertar, percebamos ou não. Cada ato de amor, cada momento de perdão, cada escolha de ver conexão ao invés de separação, está contribuindo para a bela transformação que já está em andamento. Então, quando você vir os sinais começando a se manifestar ao seu redor, a consciência despertando, os avanços tecnológicos, a cura de feridas antigas, a reunião com nossa família cósmica, lembre-se de que isso não é algo para temer. É algo para celebrar. É a humanidade finalmente se tornando quem sempre fomos destinados a ser. Sei que alguns de vocês assistindo podem pensar que isso soa bom demais para ser verdade, ou talvez muito avassalador para compreender. Confiem em mim, como médico que construiu toda a sua carreira sobre fatos e evidências. Entendo o ceticismo de vocês. Mas preciso que entendam que essas revelações vieram com um conhecimento inabalável que transcende a dúvida. Quando você experimenta a verdade neste nível, quando vem diretamente da fonte de todo amor, torna-se parte de seu próprio ser. E essa verdade é esta. Não estamos apenas sobrevivendo às mudanças à frente, somos os agentes da própria transformação. Você veio aqui hoje porque algo dentro de você estava pronto para ouvir esta mensagem. Jesus me mostrou 6 eventos específicos que remodelarão nosso mundo. E agora você também carrega este conhecimento. O despertar da consciência, a fusão tecnológica, a realidade maleável, as comunidades curadoras, a reunião cósmica e a grande restauração, tudo isso não está acontecendo conosco. Está acontecendo através de nós. O eclipse foi apenas o começo. O melhor ainda está por vir. Enquanto você reflete sobre o que ouviu hoje, quero que considere isto. Que parte desta mensagem ressoou mais profundamente com seu próprio conhecimento interior? Você sentiu essa agitação, essa sensação de que algo profundo está mudando em nosso mundo? Confie nesse sentimento. É sua alma reconhecendo a verdade. E se esta mensagem tocou você, lembre-se de que agora carrega esta luz adiante. Você faz parte deste grande despertar. Perceba completamente ou não. Compartilhe seus pensamentos abaixo, não apenas sobre sinais que viu, mas sobre como esta mensagem ressoa em seu coração. Às vezes, as confirmações mais poderosas vêm não do que observamos ao nosso redor, mas do que desperta dentro de nós.